Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos vocês. Amém, irmãos? Meu nome é Paulo Henrique, sou professor da Escola Dominical da Igreja Cristã Videira nos Lugares Altos. E essa é a nossa classe de Evangelho, essa é a nossa quarta aula do primeiro capítulo de Mateus, tá certo? Talvez fale assim, poxa, já estamos na quarta aula do primeiro capítulo de Mateus? Mas como eu estou explicando, Mateus é nosso fio condutor. Nós estamos no primeiro capítulo, mas nós também estamos tratando de alguns textos que estão em Lucas. No caso, a aula de hoje é de um texto que está em Lucas, mas ajuda a gente a entender esse primeiro capítulo de Mateus, e essa é a nossa proposta. Se você não conhece a nossa proposta, vai lá para a primeira aula, que lá eu explico melhor, amém? E também tem aulas de introdução ao Evangelho, te convido aí, e a nossa proposta permanece. O ideal é que você leia as Escrituras. Então, hoje, nossa aula está basicamente, hoje é Lucas 1, 26 a 38. Então, eu te aconselho a ler Lucas 1, 26 a 38, ore antes, peça para que Deus fale ao seu coração, e depois você vem e assiste a nossa aula. É muito importante que você leia as Escrituras e que Deus também fale contigo, tá certo? E também leia o Evangelho de Mateus, leia o primeiro capítulo, principalmente, que é o que nós estamos estudando, para que você também possa ter aquilo que Deus também vai falando no seu coração. E se você quiser compartilhar embaixo do vídeo aquilo que Deus está falando contigo, vai ser uma benção, amém? Então, Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38, estamos falando do contexto do chamamento de Maria e falamos nas aulas anteriores sobre as reações de Maria, ok? E aí, basicamente, a gente vai estar encerrando agora. E o que Maria, o que a gente pode fazer essa leitura de Maria? O Evangelho fala muito pouco de Maria, a gente não conhece o contexto social de Maria pelos Evangelhos, a gente não conhece profundamente o caráter de Maria pelos Evangelhos, mas aquilo que o Evangelho vai falar de Maria é profundo e a gente consegue pegar bastante coisa a respeito dela, certo? Quanto essa menina era forte, né? A gente já falou sobre isso, a idade de Maria, uma menina de 13, no máximo 14 anos, talvez 12, para a gente ter uma ideia, porque ela era desposada de José, comprometida, prometida, e às vezes esse comprometimento acontecia aos 12 anos de idade, tá certo? Então Maria poderia ter 12, 13 anos, ok? O que a gente vê no texto é que Maria queria ser realista, ela procurava entender o que estava acontecendo. Essa era a ideia de Maria. Ela não está assustada com a aparição do anjo, mas ela está assustada, intrigada com as palavras. Ela queria entender o que era aquela saudação, ela queria compreender o que o Senhor desejava dela. Né? Se a gente não compreende exatamente o que o Senhor quer da gente, é difícil servi-lo. E essa a gente vai ver que é a ideia de Maria. Maria, ela é uma serva do Senhor, né? Isso fica bem claro nas Escrituras. Um dos grandes questionamentos cristãos não é porque nos aparecem anjos, graças a Deus, né? Porque eu estou aqui vivo porque nunca apareceu um anjo para mim, senão eu teria morrido. Então, tipo assim, do coração, óbvio. Mas, tipo assim, mas o grande questionamento nosso, não aparecem anjos aí, talvez, né? Tem alguém que fala, eu nunca vi, eu sou convertido desde 16 anos de idade, estou com 51, nunca me apareceu um anjo. Mas, com certeza, nesses 30 e tantos anos de vida cristã, várias vezes eu fiquei sem entender qual era a vontade de Deus, e esse era o grande questionamento, e esse era o questionamento de Maria, e esse é o grande questionamento do cristão, qual é a vontade do Senhor? Não porque aparecem anjos, mas o que o Senhor quer de mim, e isso vai variando muito, mas com certeza essa é uma das grandes questões que perpassa a vida cristã. Eu posso falar que se a gente for olhar para as Escrituras com carinho, a gente pode não saber aonde, a gente pode não saber como, mas o propósito de Deus para a nossa vida, ele é bem claro, né? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, ide por todo o mundo, sede minhas testemunhas, recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós para serdes minhas testemunhas. Então, fomos feitos um reino de sacerdotes para Deus o Pai. Então, quando a gente olha todo esse contexto das Escrituras, o propósito de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para a vida da igreja, ela é bem clara. Você pode não saber aonde, você pode não saber como, mas o quando é agora. E essas reações de Maria e de Sara, de perguntar, elas podem até ser rotuladas como incredulidade. Mas eu prefiro o assombro diante da promessa, né? Era uma promessa tão fantástica que elas ficaram pasmas com isso, né? Zacarias também, que é o pai de João, ele também se assusta diante da promessa que a sua esposa, já idosa, teria um filho. Eu, como pecador, olhando para Zacarias, eu prefiro achar que é assombro. Mas o anjo diz que é incredulidade. E quem sou eu para discutir com o anjo? Então, se o anjo diz que ele estava agindo com incredulidade, é incredulidade.
Mas para mim, mas no caso de Maria, em nenhum momento existe qualquer situação de que Maria estava sendo incrédula, tá certo? Maria, ela não é descrente, a gente vai ver que tem essa diferença, ela não tem essa sentença sobre Maria em nenhum momento. Ela é crente, ela é crédula, ela tem fé. A questão da Maria é que ela se assombra com a promessa. Como vai ser isso se eu não conheci homem algum? Amém? A maior fonte de perturbação diante da palavra de Deus, quando a gente está lendo a palavra, a maior fonte de perturbação, e isso é o contexto ali de Maria, é que a nossa vida não está sob o nosso controle. E ela não está sob o nosso controle de um modo que a gente nem sequer imagina. Então Maria estava vivendo a vida dela, prometida a José. Eu acredito que ela estava fazendo planos, afinando ali os últimos detalhes daquilo que uma mulher tinha que saber fazer para ser uma boa dona de casa, talvez imaginando os filhos que teria com José e talvez imaginando uma vida feliz. Só que, de repente, o anjo entra na vida de Maria, o anjo entra pela porta e avisa, olha, o Senhor está te chamando. E a vida de Maria vira de pernas para o ar. Então, tipo assim, essa é uma realidade. Às vezes você faz projetos, faz planos, mas o Senhor é o soberano da nossa vida e a nossa vida não está sob o nosso controle e está de um modo que a gente sequer imagina. Essa é a situação de Maria. Ela não imaginava o que Deus ia fazer com ela. Às vezes está assim, eu vou fazer a faculdade tal, vou fazer isso, vou ter esse emprego, vou ter esse... E a gente não sabe o que Deus quer para a nossa vida e Ele é o soberano e a vontade dEle vai se cumprir na nossa vida. Uma pergunta, será que algum dia Maria entendeu perfeitamente o que iria acontecer? Naquele dia, será que Maria compreendeu o que iria acontecer até que aconteceu definitivamente? Eu acredito que não. Se você for ler as Escrituras, várias vezes, principalmente nesse início, a Bíblia diz que Maria ouvia com atenção e guardava no coração aquelas palavras. Ou a gente vai ver que a explicação do anjo, a gente já falou isso aqui rapidamente, não é uma explicação profunda. O anjo não conta muita coisa para Maria. O anjo fala para Maria algo ainda muito enigmático, tá certo? Mas Maria, mesmo sem entender perfeitamente, ela aceita aquilo que Deus tem para a vida dela com todos os ônus que aquilo representava na vida dela, tá certo? E conforme vai acontecendo, nós temos ali um spoiler, né? Um passador de spoiler, que é Simeão, e quando ela vai levar o Jesus ao templo, Simeão tenta dar um spoiler para ela, mas ela não sabe exatamente o que significavam aquelas palavras de Simeão, e aí ela guarda no coração. Então ela vai só guardando no coração essas palavras todas que iam sendo profetizadas a respeito de Jesus. Então até que aconteceu, até que ele chegou na cruz, até que ele morreu, até que ele ressuscitou, provavelmente Maria não teve a compreensão total do que ia acontecer. E por que Deus não contou detalhes a Maria? E eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas eu vou dizer para vocês, porque a principal característica do servo de Deus é confiar. A gente precisa confiar no Senhor. Nem sempre a gente vai conseguir entender. Ele não precisa nos explicar e nem sempre ele explica. Às vezes a gente não vai conseguir enxergar o que ele está querendo, certo? Mas nós precisamos acreditar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e essa é a resposta de Maria. E esse é o padrão de Maria. Se a gente for comparar Maria com Eva, o pecado de Eva foi porque ela duvidou. Mas ela não duvidou, ela duvidou de quem? Se você olhar, ela não duvidou de algo. Ela duvidou de Deus, ela duvidou do caráter de Deus. Essa foi a jogada que a serpente faz com Eva. Tipo assim, ele não quer que vocês sejam como ele, se você comer será como ele. Tipo assim, ele fez Eva duvidar das intenções de Deus para ela. E aqui em Maria, a resposta de Maria é a confiança das intenções de Deus. Senhor, eu não compreendo totalmente, mas eu sei que as suas intenções são boas. Eis aqui tua serva. Esse é o contraste que a gente pode, tantos contrastes que a gente pode citar entre Eva e Maria. Amém? Nesse versículo aqui, Lucas 1, versículo 35, temos a resposta do anjo a Maria. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, a gente já falou isso nos slides anteriores, essa questão da prima,
concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. O que a gente, se a gente olhar para essa resposta do anjo, ela também é enigmática. Maria pergunta: como vai ser isso? Olha, o poder do Altíssimo vai te cobrir. E o ente santo, que ali tem uma tradução, a gente vê ali no versículo 35, diz assim: que de ti há de nascer. Mas a palavra grega ali, eu não vou arriscar aqui, mas dá para chegar perto porque vem de gameta, mas é gamenon, se eu não me engano, a palavra grega. E já arrisquei, né? Então foi. Então, tipo assim, o ser que de ti há de ser gerado será chamado Filho de Deus. Isso é muito importante. Por quê? Ele é o Filho de Deus não no momento que nasce. Ele é o Filho de Deus no momento em que ele é gerado. E isso é importante para a gente pensar todas as nossas pautas, inclusive de modo social. Por exemplo, o aborto, né? Então, a gente às vezes vê cristão que fala assim: eu não sou a favor do aborto, eu sou pró-escolha. Mas a verdade é que para o Evangelho isso é impossível, porque para o Evangelho, o ser que está sendo gerado em Maria, gerado, não é o que nasceu, é o gerado ali na barriguinha de Maria, assim que não sei como o óvulo de Maria, num processo de engenharia genética, tem esse material genético duplicado, um cromossomo X vira Y, porque Jesus era homem. Então, tipo assim, como Deus fez a engenharia genética, não sei dizer, mas Deus fez. Nesse momento ali que esse ovo virou zigoto, já era o ser gerado, já é filho de Deus. Então, para o cristão, e a gente vai ver isso quando Maria encontra Isabel, para o cristão, a vida acontece no momento da geração, no momento da concepção. Quando o óvulo e o espermatozoide se encontram, esse momento ali já começou o ser humano ali. E ali já começa Jesus, já começa Deus. E essa é uma realidade que a gente encontra aqui, tá certo? Então a gente pega algumas coisas que a gente vai lendo e que elas servem para a gente, para todos os nossos posicionamentos no mundo também, ok? Mas essa resposta do anjo, ela é enigmática, né? Ele não está dizendo muita coisa. E Maria não tinha um referencial bíblico para pensar: isso aconteceu é o que vai acontecer comigo. Não, o que está acontecendo com Maria é inédito, tá certo? E quando essa resposta ela aponta tanto para a glória de Deus, né? Que o poder do Altíssimo, a glória do Altíssimo, ele vai te cobrir. E também aponta para o mover criativo do Espírito Santo em Gênesis. Então, tipo assim, o que está acontecendo com Maria, essa geração de vida, aponta para aquilo que o Espírito Santo fez lá, que a gente viu Deus, o agir do Espírito, foi fazendo na obra da criação. Amém? O Espírito parava sobre a face das águas e disse Deus, e aí a gente vai vendo a mesma coisa acontecendo aqui com Maria. E agora a resposta de Deus a Maria, ela traz para a gente duas lições muito importantes. A primeira é a lição mais importante, né? Duas informações importantes. Primeiro é a lição mais importante, que a gente pode ressaltar nesses 20 minutos. Para Deus, nada é impossível. É isso que a gente encontra. Ó. Lê lá comigo. Versículo 37. Porque para Deus, nada é impossível. Deus falou que a virgem conceberia, falou que ela teria um filho sem conhecer homem nenhum. Isso é inédito. Não existe um paralelo nem na Bíblia, não existe um paralelo, não tinha um paralelo nas Escrituras. Maria não conhecia um paralelo. Mas quando Deus fala, não tem como as coisas não se cumprirem. Então, o como, o onde, o quando, eles perdem a força quando nós sabemos responder quem disse. Então, quem está dizendo é Deus? Então, como, onde, quando, vai acontecer. Certo? Não tem importância. Essa é a lição mais importante desses 20 minutos. E a segunda informação que a gente tira desse texto, que é a decisão mais importante desses 20 minutos. Aquilo é a informação mais importante, agora nós temos a decisão mais importante. Ok, entendi nada, mas está aqui a serva do Senhor. Que a sua palavra se cumpra em minha vida. Essa é a palavra, essa é a resposta de Maria. Então, quando Deus nos chama, quando Deus nos desafia, quando a gente se sente chamado por Deus para fazer alguma coisa, a gente precisa confiar em Deus.
que aquele que começou a boa obra é fiel em completá-la. Amém? E aqui eu vou pegar 3 comentários de 3 autores a respeito de Maria que eu achei que ajudam a gente a entender esse momento. Bresser vai dizer o seguinte: Maria tornou a cobrir de honra a mulher. E ele diz, a incredulidade, ou eu coloquei ali, a desconfiança, né, de Eva trouxe o pecado e a morte. A fé, eu coloquei a confiança de Maria, no entanto, abriu o caminho para que viesse aquele que redime do pecado e da morte. Se a gente olhar lá para Gênesis 3, que a gente vai encontrar a situação ali de Eva, ali a gente pode pensar assim, poxa, mas Adão também comeu. Por que tanta coisa sobre Eva? Isso não é uma coisa ruim. Mas se você for olhar ali as escrituras, logo em Gênesis, Deus dá a Eva uma promessa que está se cumprindo agora em Maria. Porque ele diz o que para Eva? Ele diz assim, olha, da tua semente, da semente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele não diz da semente dos dois, e é muito interessante isso. Você lembra que eu falei da genealogia? Normalmente os nomes que tem na genealogia são de quem? São de homens. Porque na cultura judaica, o filho é semente do homem. O filho é do pai. E toda genealogia vai sempre se reportando ao pai. Porque para aquela cultura, é o filho do pai, não é o filho da mãe. Eles estão numa situação, e ali você tem, já, lógico, a gente entende a influência da queda em todos esses princípios da formação da cultura e até da dominação, desvirtuando os princípios de Deus, não tem problema nenhum, a gente consegue entender isso. Só que a promessa de Deus em Gênesis, ele restaura a honra da mulher já lá. Porque ele fala assim, olha, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente é semente da mulher, não é semente dos dois, nem semente do homem. E aqui em Jesus, nós temos Jesus, ele é a semente da mulher, ele é a semente de Maria, né? Ele cumpre perfeitamente essa promessa de Deus em Gênesis de um modo que ninguém imaginava, se a gente for ver com carinho. Stockmaier, ele vai falar outra coisa. A última palavra dos lábios de Isabel, que se tornava mãe de João Batista, foi quando... Aí a gente precisa voltar uns versículos antes, você lê o capítulo todo de Lucas, capítulo 1. Quando o anjo dá a Isabel a graça de ser mãe, a palavra dela é: o Senhor anulou a minha vergonha. Porque agora ela era mãe, era uma mulher idosa, não teve filhos, e isso era uma vergonha naquela cultura. E ela fala assim: o Senhor anulou a minha vergonha, o Senhor anulou o meu opróbio. Mas Maria, desde o início, estava disposta a tomar sobre si o opróbio, a vergonha. Porque Maria era uma jovem de 12, 13 anos, virgem, solteira, comprometida com José, que para aquela cultura é basicamente casada, mas não tinha vida marital, não morava com José, ela morava com seus pais, e essa menina extremamente pura, essa menina séria, ia ter que passar como uma mulher sem vergonha. Se a gente colocar assim, uma mulher vil, porque ela ia passar como aquela que engravidou fora do casamento, e até mesmo durante a vida de Jesus você vai ver isso acontecendo, quando os que são os fariseus, eles falam assim para Jesus: nós sabemos quem é o nosso pai, né? E falando como se Jesus não soubesse quem era o pai dele, porque eles falavam jocosamente que Maria não tinha mãe virgem, isso não existia, foi um soldado romano que havia abusado dela, então era uma forma deles ofenderem Maria, e esse opróbrio Maria carregou quando ela assumiu, aceitou esse convite de Deus para a vida dela, tá certo? Barclay vai dizer o seguinte: não foi fácil, nem sempre o é e talvez nunca o seja. A verdade crua é que Deus não escolhe uma pessoa para sua tranquilidade e comodidade, nem para sua alegria egoísta, e sim para uma grande tarefa que exigirá tudo o que sua cabeça, coração e mãos possam dar. Então, quando Deus chamou Maria, ela ia ter que dar tudo. Amém? Deus te abençoe, que essa palavra guarde em seu coração, que você tenha a disposição de falar: Senhor, eis aqui teu servo, cumpre-se em mim a tua palavra, mas que você também entenda que o Senhor nos chama não é para satisfazer os nossos desejos egoístas, mas para cumprir o seu propósito nesse mundo, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.